Esse tópico de intimação é um tópico muito simples e muito objetivo aqui no processo penal, porque nós vimos todas as regras de citação, não vimos? Se a gente já sabe todas as regras de citação, e a gente sabe que citação é o chamamento do réu para que ele produza defesa, para que ele possa se manifestar, eu tenho que ter em mente então que intimação é a comunicação de um determinado ato. A intimação é a comunicação de um determinado ato. Intimação é fazer o processo andar, né? É a marcha processual. Então, se eu já tenho uma noção do que significa citação, agora eu tenho que ter uma noção do que significa intimação. Vamos lá, então. As intimações, que são as comunicações dos atos que acontecem dentro do processo, tem uma regrinha fixada no artigo 370, que diz que nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas, então olha só, acusados, eu automaticamente deixei aqui em negrito. Mas observem que ele cita também as testemunhas, intimação de testemunha, e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável, disposto no capítulo anterior. Então, o que ele está querendo dizer? O que é o capítulo anterior? Citação. Então, todas as regras de citação aplicam-se para as intimações no processo penal. É isso que você aprendeu e observe que é uma sequência. Todas as citações, todas as intimações seguirão as regras das intimações. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluído sobre pena de nulidade o nome do acusado. Então, vamos gravar. Toda intimação do defensor, do advogado, do querelante e do assistente tem que ter uma publicação no órgão, tá? E tem que constar obrigatoriamente o nome do acusado. Se não constar o nome do acusado, o que acontece? Uma nulidade. Então, observar bem isso, tá? Então, eu tenho o advogado do querelante, do assistente, do defensor, vai publicar nos órgãos incumbido a isso. Se o nome do meu amigo não estiver lá, acontece o quê? O que nós chamamos de nulidade, tá certo? Isso é essencial e você tem que saber. Ainda, caso não haja um órgão de publicação, um diário oficial do Estado, por exemplo, né, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão por mandado. Então, olha que interessante. Eu não tenho, isso aqui é muito importante, porque você sabe que todas as citações e intimações são feitas pelo oficial de justiça. Só que ele está fixando aqui para nós que se eu tenho um órgão, que não tem no órgão, né, não sendo estabelecido um órgão de publicação dos atos judiciais da comarca, essa intimação far-se-á diretamente pelo escrivão ou pelo mandado. O escrivão através de mandado, tá? Então, ó, grife isso daqui, porque isso aqui é um peguinha que pode derrubar a pessoa na prova, principalmente se ela não é atenta e não presta atenção nos pequenos detalhes, tá? Então, far-se-á diretamente pelo escrivão por mandado ou por via postal, ó, ou por via postal. Quando a gente fala via postal, a gente fala de AR, né? Aviso de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. Então, moral da história, quem tem responsabilidade de efetivar as intimações? O escrivão. Isso é assim que funciona no processo penal. Essa é a regra do processo penal, tá bom? Agora, se deu para efetivar uma intimação pessoal, de repente ele estava passando lá pelo cartório e eu consegui efetivar a intimação pessoal, dispensa-se a regra, que é essa regra estabelecida aqui no parágrafo 2º, tá bom? Então, intimação pessoal feita pelo escrivão, eu dispenso o que foi estabelecido aqui logo em seguida. E aí eu tenho que também fixar a regra que, assim como a citação do MP e do defensor nomeado é feita pessoalmente, a intimação também será feita pessoalmente. É essa a ideia central, tá bom? MP e defensor, MP e defensor. Como que acontece? A intimação
será em ordem pessoal. Essa é a ideia central aqui. Tá certo? Tá claro isso para vocês? Então, olha só. Fixamos as regrinhas de citação, fixamos as regrinhas de intimação. A intimação vai ser efetivada pelo escrivão através de um mandado, através de via postal ou qualquer forma idônea, tá? Se eu conseguir efetivar a intimação pessoal, dispensa todas as regrinhas do parágrafo primeiro, né? Eu mencionei aqui do segundo, mas é do parágrafo primeiro, que seria da publicidade, tá bom? Publicidade nos órgãos aqui. Na realidade, ele exclui a primeira e a segunda, né, gente? Porque se foi pessoal, eu consegui realizar aqui, tá bom? Será admissível a intimação por despacho na petição inicial, em que for requerida, observado o artigo 357, tá? O que fala o artigo 357? O 357 fala dos requisitos. Então, é possível você pegar a petição, a própria petição, e despachar falando intime-se o acusado, intime-se o réu para se manifestar, intime-se. É muito possível fazer por despacho, lembrando que quem dá despacho é juiz, então eu faço uma intimação por despacho na petição inicial. É isso que estabelece o artigo 371. Já o 372, ele fala que, se for adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marca na presença, o juiz marca na presença das partes e testemunhas, dia, hora para o seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos, tá? Então o juiz marcará, adiado por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo na presença das partes e testemunhas, dia, hora para o seu prosseguimento, do que se lavrará um termo nos autos. Então se lavra aí termo nos autos. Essa é a ideia estabelecida no 372. Tá bom? Gente, de intimação é muito simples aqui no processo penal. As informações são bem claras e objetivas e por esse motivo no próximo vídeo a gente inicia no coração do processo penal, que é dos processos em espécie, quando se fala do procedimento comum e procedimento especial. Tá bom? Até lá então, a gente se vê.